Já pensou num Volkswagen Up 100% elétrico? A Volkswagen anunciou seu novo modelo ID.1 hatch 100% elétrico que viria para substituir o Volkswagen Up e tentar desbancar o reinado do BYD Dolphin Mini. Mas esse carro vai ser lançado quando e ele vem para o Brasil? Qual vai ser a autonomia e ele vai entregar o mesmo nível de tecnologia que os carros da BYD? Caso seja lançado aqui, qual deve ser o preço desse carro no Brasil? Nesse vídeo eu vou responder essas perguntas e falar um pouco mais sobre essa guerra dos elétricos de entrada que vai se ensaiando aí pelos próximos 2 anos, com o BYD Dolphin Mini sendo o carro a ser batido e muitas montadoras como a Volkswagen tentando lançar o seu modelo de elétrico de entrada para pegar esse posto. Fala galera, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo para vocês, falando de um lançamento importante de uma marca tradicional de carros aqui no Brasil, a Volkswagen, que anunciou o seu hatch 100% elétrico, o ID.1, que é um carro que viria para substituir o Volkswagen Up, né, que foi descontinuado lá na Europa, mas sendo também um carro ultra tecnológico e 100% elétrico, justamente para bater de frente, né, em resposta ao BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin GS, Hora 03 Skin, né, os eletrificados chineses que vieram e pegaram uma grande fatia do mercado. A gente vai vendo tendências do mercado indo para esse lado e as montadoras tradicionais correndo atrás do prejuízo, né? Peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal. No último vídeo eu pedi para o pessoal se inscrever, porque o canal tem muito mais views do que inscritos. De fato funcionou, a gente teve muito mais inscritos que o normal, então peço novamente, clique no botão se inscrever, não te gasta nem 2 segundos, é de graça e você ajuda demais o canal a crescer e a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente precisa observar sobre esse carro é o tempo de produção dele, que está sendo bastante discutido, vai ser o tempo recorde, o carro a ser produzido no menor tempo, porque é pela Volkswagen em toda a história. O tempo de produção normal de um carro na Volkswagen é de 50 meses e esse promete ser produzido em apenas 36, né? Ele foi anunciado no comecinho desse ano de 2025. Então se percebe uma verdadeira correria da Volkswagen para conseguir lançar esse carro, justamente porque a montadora se encontra atrasada nos eletrificados. É o que a gente falava aqui, né? E já vimos também vários especialistas falando em podcasts, né? Sabe o que ele voltou falando, sabe o quê? O quê? Os chineses são melhores do que os nossos. O presidente da Ford. Olha. Os chineses são melhores que os nossos. E estava se referindo principalmente aos elétricos. Os elétricos é que estão dominando o mundo. Que as chinesas se encontram à frente das demais falando de eletrificação, né? Isso pegou muito antes na China, eles se desenvolveram rápido, começaram a pesquisar sobre isso rápido, entenderam a tendência mais rápido e é por isso que já estão tão na frente. Então hoje é difícil para as outras montadoras europeias conseguirem acompanhar isso, tendo que fazer uma correria para desenvolver suas próprias tecnologias de bateria, testar, entregar um produto tão durável e tão tecnológico quanto. E muitas vezes falhando, né? Como a gente viu no Renault Kwid E-Tech, né? Que falha em competir com o Dolphin Mini de igual para igual, né? Mesmo custando 20 mil mais barato, acaba não conseguindo vender 1% do que vende o carro da BYD, porque a BYD já está nessa há décadas, né? Se preparou para isso. E eu já vi até hater de carro elétrico falando justamente sobre isso. Ó, eles estão na frente nos elétricos, né? Eles perceberam que numa combustão as europeias começaram antes, né? E eles começaram num novo segmento. Em 2008, no MIDIC, Ministério do Comércio e Indústria da China, entrou para trabalhar lá um engenheiro da Audi, eu esqueci o nome dele. Ele falou: nós nunca vamos recuperar o atraso que nós temos em carro térmico. A solução é a gente mudar radicalmente o nosso carro na China. É fazer carro elétrico. Ninguém falava de carro elétrico. Então, o carro elétrico chinês, ele é melhor que o carro elétrico não chinês. Não porque eles são mais inteligentes, mas eles começaram antes. Eles têm 5, 6 anos de avanço na tecnologia de carro elétrico. E agora eles estão aqui o Ocidente fica correndo atrás. O pessoal foi não dando bola, né? A gente falou no último vídeo sobre a analogia da Kodak, né? Que negligenciou a evolução da fotografia para o modo digital e acabou saindo de uma empresa top 5 no mundo para falência, enquanto a concorrente observou e segue viva até hoje, né? Produzindo máquinas digitais. Então podemos dizer que esse fenômeno parcialmente aconteceu também aí com as montadoras, né? Houve uma demora para cair na real, mas que está acontecendo agora, não só a Volkswagen, outras montadoras tradicionais com um lançamento previsto para os seus primeiros modelos elétricos de entrada, né? Muita gente já questionou por que o Dolphin Mini não tem um concorrente da GM, da Volkswagen. Estão chegando aí, estão atrasados. Mesmo com essa correria toda, a previsão de lançamento desses carros é só para 2027, né? Muito atrasado, ainda mais a gente falou no último vídeo aqui sobre as baterias de estado sólido, que prometem autonomias gigantescas de 1.500, 2.000, até 3.000 quilômetros com recarga de 5 minutos, que estão sendo estudadas já faz uma década pela BYD, que estão com previsão de lançamento ali para 2030, mais ou menos. Então a Volkswagen trazer um hatch elétrico de bateria de lítio para 2027 é bastante atrasado, e isso que eles estão correndo contra o tempo. Se fosse respeitar o tempo normal de produção de um carro,
lançaria mais tarde ainda. Eles vão então bater o recorde de menor tempo para a produção de um carro, apenas 36 meses para lançar esse Volkswagen ID.1 em 2027 lá na Europa. Tem esse detalhe ainda. Esse carro vem para o Brasil? Olha, ainda não tem confirmação. O lançamento previsto é na Europa, mas existe uma grande tendência que venha, né? Porque esse é um projeto ambicioso, muito falado na Volkswagen. A gente lê nas revistas automotivas aí, nas notícias, que eles falam justamente de bater de frente com o BYD Dolphin Mini, vir para concorrer, né, de forma pesada. E a gente sabe que o mercado brasileiro se tornou um dos maiores mercados de carros elétricos, né? O BYD Dolphin Mini recentemente alcançou a marca de 35 mil unidades vendidas em menos de um ano de lançamento para um carro acima de 100 mil reais. Fora outros sucessos como o BYD Dolphin, o Ora, Skin da GWM, né? Então é um mercado muito grande para a Volks ignorar, bem provável que traga esse carro, mas aí que tá, né? Se 2027 vai sair na Europa, quando vem para o Brasil, né? Final de 2027, começo de 2028, quase conflitando com o lançamento oficial das novas baterias de estado sólido, não sei, né? Mas falando um pouco sobre esse carro, então um design muito bonito, lembrando um pouco o Golf, essa traseira que traz aquela mesma família do T-Cross, do Volkswagen Nivus, até do novo Volkswagen Terra, né? Achei o design, essa primeira cor que foi divulgada, muito bonitos mesmo, né? O interior também foi divulgado ali, um interior muito bonito, um estilo de volante diferente, a parte do painel, multimídia, lembrando bastante o estilo dos carros chineses. Inclusive a gente percebe que aquele efeito que a gente falava sobre a BYD subiu o sarrafo para que as outras também não pudessem entregar mais qualquer coisa, vem de fato se comprovando, né? A gente viu que a Renault tentou entregar lá um Kwid de plástico de novo, o pessoal não engoliu. E esse lançamento da Volks parece trazer um acabamento mais sofisticado, estilo mesmo do Dolphin Mini, né? Se fala de muita tecnologia para esse carro aí, todos os reviews e notícias falam que esse carro vai ter bastante uso de IA, né? Então, inteligência artificial ali no seu software. A Volkswagen contratou uma empresa especializada em software tecnológico para o carro, que deve vir para competir com o Dolphin Mini em tecnologia, trazendo bastante tecnologia em nível de acabamento e construção. Então, assim, é um carro que com certeza entendeu bem mais a proposta do que o Kwid E-Tech, né? Então, para tentar competir de vez, fazer algo à altura mesmo, né? E falando das poucas especificações que a gente tem à disposição, é um carro que vai ter um motor elétrico de 95 cavalos, vale lembrar que o BYD Dolphin Mini tem 65, então é um carro bem mais potente que o BYD Dolphin Mini, porém com 70 kWh de bateria, né? A bateria com o dobro do tamanho da do BYD Dolphin Mini, mas no mesmo estilo de LFP, né? Lítio e ferro. Mas por ser um lançamento lá de 2027, as informações aí sobre itens de conforto, tecnologia, exatos desse carro, né? Até se ele vai ter o step que não tem no BYD Dolphin Mini, ainda são escassos. A gente não tem como saber muita coisa, fora esses princípios que a gente consegue observar que eu falei para vocês. Falando em step, muita gente viu vídeos no TikTok ensinando a colocar um step fino do Onix, que tem a mesma furação do Dolphin Mini na parte de baixo do carro, utilizando o suporte, os próprios furos do carro, né? Você sem usar o porta-mala, podendo ter um step à disposição no seu Dolphin Mini. Vou deixar link na descrição para esse suporte sendo vendido em larga escala no Mercado Livre, com estoque no Brasil, entrega rápida e segura aí com os parafusos já. Você vai só usar os furos que já tem no carro para fixar esse suporte lá atrás e colocar o step do Onix, que tem a furação, serve perfeitamente no BYD Dolphin Mini. Deixar link para o suporte e para o step para você comprar e ter um step aí no seu BYD Dolphin Mini, que não vem então, mas dá para você dar um jeito. Agora vem um dos detalhes que vocês mais devem estar querendo saber, né? A autonomia. Anunciado algo próximo de 250 km de autonomia no ciclo europeu, que aqui no Brasil representaria talvez um pouco mais, 260, 270 km, mas bem menos ainda que o Dolphin Mini, né? A gente sabe que o Dolphin Mini, como a gente já mostrou aqui em vídeo, chega próximo de 380 a 400 km de autonomia. E a gente percebe mais essa dificuldade das outras montadoras de entregar uma boa autonomia, mesmo com um desenvolvimento tão tardio, mesmo sendo lançado lá em 2027 para 2028, talvez chegar aqui no Brasil, ainda promete chegar com uma autonomia bem menor que o Dolphin Mini, que foi lançado no Brasil em 2024. Isso também é decorrente desse atraso, né? Se a gente está falando sobre desenvolvimento na eletrificação, bateria e autonomia é o principal fator. E a BYD já faz baterias desde os anos 80 lá na China. Começou com uma fábrica de baterias. Estuda isso há muitas décadas. Tem muitos carros elétricos que foram feitos pela BYD lá em 2010, 2011, né? Então eles têm os seus segredos e têm suas fórmulas para conseguir entregar mais autonomia que os outros. A gente vê que o GWM Ora Skin, apesar de ser um carro bem mais caro que o Dolphin Mini, entrega menos autonomia que o Dolphin Mini. O Kwid E-Tech bem menos que o Dolphin Mini, né? 180 km pelo metro. E vem o Volkswagen ID.1 para entregar 250 km lá em 2028, enquanto o BYD Dolphin Mini estava entregando 350,
400 aqui em 2024. Então também é notória essa dificuldade das outras montadoras de conseguir se equiparar em nível de pesquisa tecnológica falando de bateria com a BYD. E um outro problema seria essa bateria enorme, né? 70 kWh, enquanto a do BYD Dolphin Mini é de 38. Certo que o ID1 vai ser bem mais potente, né? 95 cavalos contra 65. Mas com 70 kWh você gastaria o dobro de energia praticamente para encher essa bateria para ela andar 250 km. Então podemos dizer que o quilômetro rodado desse novo Volkswagen ID1 custaria o dobro do que o quilômetro rodado de um BYD Dolphin Mini. Algo parecido com Ora, né? Te entregando um carro mais potente, mas falando em economia perderia muito, né? Entregando menos autonomia com mais energia para encher a bateria 100%. Tá, a gente já falou sobre o design bonito, sobre o fato que ele deve vir tecnológico, com acabamento bom, sobre a autonomia questionável, lançamento tardio, mas e o preço, né? Será que ele vai chegar num preço para competir com o BYD Dolphin Mini? Bom, pessoal, primeiramente, como o carro ainda não tem lançamento confirmado no Brasil, não tem como a gente trazer o valor em real, a gente faz uma estimativa, só que eu tô vendo que muita gente não tá entendendo essa estimativa, né? A gente falou aqui sobre o QQ-Dome, né, que é um elétrico da Chery que deve chegar também para essa guerra de elétricos de entrada, e na ocasião a gente fez uma simulação do preço com base no valor em yuans do carro e comparando com o valor em yuans do BYD Dolphin Mini quando ele foi trazido para o Brasil. Mas não é uma conversão direta, pessoal. Eu vi muita gente achando que eu estava simplesmente convertendo yuans em real, como muitas revistas fazem por aí, né, e colocam no título para o pessoal clicar, né, o carro elétrico de 80 mil, convertendo o valor na moeda chinesa para o real direto, sem aplicar os impostos. Eu vi muita gente achando que eu também estava fazendo isso e já vindo com aquele comentário pronto. Não, isso aí vai colocar o dobro do imposto aí quando chegar no Brasil, vai custar o dobro. Não, pessoal, eu não faço conta desse tipo. Eu não tô aqui para ganhar clique com coisa que eu sei que não seja verdade. Naquela ocasião do vídeo do QQ-Dome, a gente fez uma conta proporcional, ou seja, pegamos o valor do BYD Dolphin Mini na época, 85 mil yuans, se eu não me engano, e o fato que após os impostos e transportes ele chegou no Brasil a 115.800 no lançamento. Então a gente fez uma regra de 3 básica, né? Se um carro de 85 mil yuans, depois de trazido para o Brasil e aplicar os impostos, é lançado a 119, um carro de 52 mil yuans, como é o QQ-Dome, chegará a quanto, né? Fazendo uma conta proporcional, já que o QQ-Dome é 30 mil yuans mais barato que o Dolphin Mini, né? Então, proporcionalmente, ele chegaria mais barato em reais também. É claro que esse tipo de conta não é certo, não é exato, porque existem muitos fatores, incluindo a margem de lucro que cada montadora pretende ter nos seus carros, possíveis incentivos que cada modelo pode ter, entre outras coisas, né? Mas é uma estimativa, um norte, e geralmente acerta. Então, fazendo estimativa semelhante agora com o Volkswagen ID1, que não é uma produção chinesa e sim europeia, então o valor original dele é em euros, e esse valor foi divulgado em 20 mil euros, a gente pode comparar com outros modelos da Volks, que também tiveram o seu preço em euros e já foram lançados no Brasil, para a gente ver quanto que deve custar em real um novo carro elétrico da Volks. Bom, analisando o Volkswagen Tera, que chegou a mais ou menos 135 mil reais no Brasil, e tinha um preço entre versões entre 16 e 17 mil euros, e após a aplicação dos impostos, todo o custo do Brasil chegou aí nessa faixa entre 128 e 135 mil reais no Brasil, né? Esse carro chegaria um pouco mais caro que o Tera no Brasil. Algo entre 152 e 160 mil reais, mais ou menos. Salgado, né? Como eu falei, não é um valor exato, principalmente porque a gente está comparando agora um veículo a combustão com um elétrico. Talvez role alguns incentivos, talvez a margem de lucro diminua, até mesmo para fazer uma estratégia para trazer esse modelo ali na casa dos 140 mil, para ser mais competitivo. Mas ainda está bem longe dos 119 mil que a BYD está cobrando pelo novo modelo 2026 do BYD Dolphin Mini. Como eu falei, para as outras montadoras está muito difícil o dilema entre tentar trazer algo bem inferior com preço semelhante, como é o caso do Kwid, ou trazer algo de fato competitivo, mas aí tem que trazer bem mais caro, porque não conseguem fazer no mesmo custo da BYD, justamente porque a BYD fabrica as próprias baterias, não terceiriza praticamente nada, tem todo um método para conseguir trazer qualidade e preço. Por isso é tão difícil competir. Talvez se esse modelo for produzido parcialmente no Brasil, consiga reduzir um pouco esse custo também, mas já tem notícia da Volkswagen falando que vai ser difícil ter algum lucro com esse carro a 20 mil euros, meio que já trabalhando por um preço acima dos 20 mil euros, que poderia fazer ele chegar mais caro ainda aqui. Então no preço vai ser bem difícil que esse carro consiga ser de fato competitivo com o Dolphin Mini. Mas isso não significa que não seja um carro que venha competir, que venha ganhar algumas vendas que seriam no Dolphin Mini, né? Muita gente confia na Volkswagen, ela tem uma rede de concessionária gigantesca no Brasil, muitos anos de atividade e confiabilidade, tem gente que é fã da marca, só usa carros da marca, então é mais um carro para somar nesse mundo dos eletrificados, mas eu vejo grandes dificuldades para de fato entregar algo melhor e mais compensatório do que comprar um BYD Dolphin. Mas você compraria o novo Volkswagen ID1 do jeito que ele foi anunciado aí na casa de 650 mil reais? Acha uma boa?
Como você vê o futuro desses elétricos de entrada? As marcas tradicionais vão conseguir pegar essa grande fatia de vendas que hoje tem ficado com as chinesas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.